Wiren, ou no português, olá. Seja bem-vindo ao Isso é Grego, um programa do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper e do Instituto Presbiteriano Mackenzie, produzido para a TV Mackenzie Digital. O objetivo do nosso programa é introduzir você à língua e cultura gregas da época helenista. Para isso, é interessante conhecermos um pouco da história da língua grega, o que faremos na primeira parte do nosso programa. A história da língua grega começa na Península Balcânica por volta do ano 3000 a.C. Os documentos escritos mais antigos datam de 1400 anos antes de Cristo e utilizam um sistema de escrita diferente do sistema atual, chamado linear B. O período seguinte da história da língua grega é chamado de período arcaico. Foi a época de grandes escritores como Homero, Hesíodo, e nessa época o alfabeto grego foi transformado para os caracteres como nós os conhecemos hoje. No período do grego arcaico, que vai de 1000 a 330 anos antes de Cristo, havia 4 principais dialetos gregos falados no Império Macedônico. Esses dialetos eram o dialeto eólico, dórico, jônico e ático. Os dialetos eólico e dórico sobreviveram em escritos poéticos de escritores como Safo, Píndaro e Teócrito. O dialeto jônico pode ser encontrado em Homero, Hesíodo, Heródoto e Hipócrates. À medida que Atenas tornou-se a capital política e cultural de Hélade, ou da Grécia Antiga, o dialeto ático tornou-se também uma espécie de língua oficial dos gregos. O dialeto ático é derivado do jônico e tornou-se praticamente o equivalente ao que nós hoje chamamos de grego clássico. Foi usando este dialeto, por exemplo, que escreveram Platão, Sófocles, Aristófanes, Xenofonte e outros escritores, poetas e filósofos gregos. Em 336 a.C., Alexandre o Grande tornou-se o rei da Macedônia, tendo herdado de seu pai, Filipe II, o trono. Alexandre fora educado por Aristóteles e é conhecido por ter sido um brilhante general na arte da guerra e por ter unificado o grande Império Macedônico. Alexandre conquistou a Ásia Menor, o Egito e o Império Persa, este último no ano de 330 a.C. Tendo conquistado todos esses povos, Alexandre acumulou os títulos de rei da Macedônia, hegemônico da Liga Helênica, Chá da Pérsia e faraó do Egito. Alexandre e seus sucessores não somente conquistaram todos esses povos, mas imprimiram a cultura grega sobre eles, de tal forma que a língua grega passou a ser língua franca do grande Império Macedônico. Assim, a data de 330 anos antes de Cristo é considerada como a época em que o grego ático passa a ser falado em várias partes do Império. Esse grego sofre mudanças dinâmicas e naturais que o tornam mais simples. E assim, o grego ático transforma-se no grego koiné. Koiné significa comum. E essa língua, então, ática, passou por esse processo de simplificação ao tornar-se a segunda língua da maior parte dos povos dominados por Alexandre. O grego koiné também foi chamado de grego helenista, visto que foi uma das ferramentas e evidências da helenização de outros povos. Esse grego dura de 330 a.C. até 330 d.C. É evidente que existiam diferentes níveis de grego koiné falados e escritos. Comumente, classificam-se esses diferentes níveis como o grego koiné literário, que era o mais rebuscado dentre eles e parecido com o ático. Autores como Políbio, Joséfo, Filo de Alexandria, Deodoro, Estrabão, Epiteto e Plutarco escreveram usando essa vertente do grego koiné, o koiné literário. No extremo oposto ao grego koiné literário, encontra-se o grego koiné vernacular, que aponta para a língua
como era usada pelos povos conquistados por Alexandre. Documentos que testemunham esse tipo de grego foram encontrados no século XIX no Egito. São cartas pessoais, documentos administrativos, livros de mágica, entre outros. Entre esses dois polos opostos, existiram vários níveis diferentes do grego koiné. O Novo Testamento foi escrito em um desses níveis intermediários do grego koiné, bem como o Antigo Testamento, na versão chamada Septuaginta. Alguns dos documentos produzidos pelos chamados pais da igreja também foram escritos num nível intermediário do grego koiné. É este grego, o koiné, que é o foco do nosso programa. Mas terminemos a história da língua grega. Foi utilizado até 330 d.C. o grego koiné. Nesta época, em 330 d.C., o imperador Constantino transformou o catolicismo na religião oficial do Império Romano. Posteriormente, o império dividiu-se e o grego deixou de ser uma língua franca universal. Cada vez mais, durante a Idade Média, o grego tornou-se uma língua antiga, restrita aos estudiosos católicos. O período do grego bizantino, como esse grego tornou-se conhecido, vai de 330 a 1453 d.C. O que marca a mudança do grego bizantino para o grego moderno é a invasão de Bizâncio em 1453. Segue-se a isso o Renascimento, que resgatou as obras gregas clássicas. O grego moderno, que evidentemente tem sofrido diversas alterações, como qualquer língua falada, é falado hoje na República Helênica, ou Grécia, e também na ilha de Chipre. Estima-se que hoje o total de falantes da língua grega gira em torno de 15 milhões de pessoas. No próximo bloco, aprenderemos o alfabeto grego. Fique conosco. O Sinal da TV Digital já está no ar e o melhor é que não precisa pagar assinatura para ver. Que tal a imagem digital? Perfeita. E aqui no carro? Imagens são incríveis. E a imagem do jogo de futebol? Ó, imagem digital aqui no ônibus. Celular em todo lugar. Uau, quem disse que imagem boa é só em casa, hein? Sinal da TV Digital. É pra você. É de graça. É bom de ver. Você está assistindo ao Isso é Grego. No bloco anterior, falamos sobre a história da língua grega. O nosso objetivo neste bloco é apresentar a você o alfabeto grego. Uma das partes mais importantes no aprendizado da língua grega é aprender a ordem das letras do alfabeto. Parece brincadeira, mas se você sabe bem a ordem das letras, você terá facilidade na hora de procurar uma palavra no dicionário, por exemplo, e isso faz uma grande diferença quando você precisa. Assim, visando a sua aprendizagem, vou cantar uma musiquinha do alfabeto grego. Tente cantar comigo, lendo o nome das letras na sua tela. Alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mi, ni, xi, omicron, pi, rho, sigma, tau, y, phi, rhi, psi, ômega. É fácil, não é? Nós vamos cantar novamente. Tente me acompanhar. Alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mi, ni, xi, omicron, pi, rho, sigma, tau, y, phi, rhi, psi, ômega. Ok, nós agora vamos ver cada letra um pouco mais devagar. Em nosso quadro, nós temos a letra maiúscula, a forma minúscula da letra, o nome da letra em grego e um nome aportuguesado, o mesmo nome aportuguesado ou transliterado. A letra alfa
você, para fazê-la, precisa começar de cima e aí então fazer. É como uma espécie de X na nossa língua portuguesa. O beta, você começa de baixo e aí então o faz dessa maneira. O gama, que seria a letra referente ao nosso G, tem essa forma. O delta é assim que ele é feito. O epsilon parece bastante o nosso E. O zeta tem uma forma um pouco diferente, mas também não é tão difícil assim. Depois, então, nós temos o eta, que seria como que um E fechado. O theta, com a língua entre os dentes, theta, tem essa forma. O iota é bastante parecido com o nosso I. O kappa, também referente e parecido com o nosso K. O lambda, que seria o nosso L, tem esta forma. O mi, que seria o nosso M, é assim. O ni, por sua vez, tem essa forma. Essa é a letra Xi. Letra Xi é o som que nós usamos no português, um dos sons do nosso X. Ômicron. O ômicron tem esse nome porque ele é a letra O pequena, então é um O micro, Omicron. Diferente do ômega, que nós veremos ainda. Aqui está a letra Pi, bastante conhecida dos estudiosos de matemática. Temos também o Rho, seria o nosso R, e é bastante comum na leitura do grego confundi-lo com o P, mas na verdade nós temos que sempre lembrar que essa letra tem o som de R. O sigma tem duas formas minúsculas. Tem a forma que é usada no meio das palavras e quando o sigma está no final da palavra, aí então ele é mais parecido com o nosso S. Ele fica com essa forma final. Depois disso nós temos o tau, com o som do nosso T. O Y, o Fi, som do nosso F. Depois temos o Ri. Ele é bem parecido com o nosso X, mas ele tem um som gutural, o som de Ri. Segue-se ao Ri a letra Psi, que é a letra que ficou conhecida como símbolo da psicologia, a letra Psi. E, finalmente, a última letra do alfabeto grego é a letra ômega, que, na verdade, tem esse nome por ser um O grande, um O mega, ômega. O alfabeto grego tem ao todo 24 letras. Não é muita coisa para memorizar. Se você cantar a musiquinha várias vezes e fizer associações com coisas que você já conhece, quando você menos esperar, você já terá memorizado o alfabeto inteiro. Espero que você tenha gostado. Hoje nós vamos nos despedir com a nossa musiquinha do alfabeto. Cante junto comigo. Alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mi, ni, xi, omicron, pi, rho, sigma, tau, y, phi, ri, psi, ômega. Até mais.